novo embaraço diplomático entre Washington e Pretória. Burkina Faso corta relações diplomáticas com a França. A Colômbia bascula para a direita. O Reino Unido vai ter um sétimo primeiro-ministro num espaço de 10 anos. Seja bem-vindo, está a iniciar mais uma edição do programa Análise Global. Saudações, a América Latina está a mudar. Há sensivelmente 5 anos tinha mais as governos da esquerda e agora a tendência é ter mais governos da direita e até mesmo da extrema-direita. Este será o nosso principal assunto, as eleições na Colômbia. Mas antes disso, os nossos analistas irão nos explicar o que é que eles acompanharam ao longo da semana. Iniciamos por si, Ali Jamal, seja bem-vindo. Como é que viu a semana? Boa tarde, cumprimentos para a equipa do estúdio, cumprimentos também para os telespectadores que nos acompanham. Eu vi a semana com muitos factos, mas o meu facto está relacionado com a querela em torno do funeral do antigo presidente da Zâmbia. E isto acontece depois de uma decisão do Tribunal Sul-Africano autorizando que o funeral seja realizado na África do Sul. Uma disputa familiar entre o governo atual e a família do falecido, em torno do local, em torno das condições que devem ser preparadas para a realização do funeral. Mas o que eu queria destacar fundamentalmente é como é que os nossos países, os países africanos, estão a tratar os antigos líderes, estão a tratar figuras centrais do Estado durante um determinado período. Algumas vezes tratam-nos com cortesia apropriada, mas outras vezes tratam-nos de forma, vamos dizer, desprezível. O presidente Lundu ficou privado de alguns dos seus privilégios de chefe de Estado, ficou condicionado ao usufruto desses privilégios pelo atual governo da Zâmbia. Mas quando chega a vez da sua morte, o governo da Zâmbia quer tomar um momento para fazer uma afirmação nacional, atingir um objetivo, fazer propaganda em torno da governação que respeita isto e que respeita os direitos dos outros, mas isso na verdade não acontece. Queria lhe conceder um funeral de Estado. E queria exatamente organizar um funeral de Estado com pompa e circunstância, coisa que o falecido presidente Lundu já tinha recusado, já tinha dito que enquanto aquela autoridade, aquele governo estiver no poder, eu não posso entregar o meu corpo para ser objeto de propaganda a favor das ações governamentais. Então é uma ruptura total com o antigo chefe de Estado. Não sei por que os nossos Estados fazem isso. No passado tivemos também querelas entre família e Estado, o caso angolano. Foi resolvido também em tribunal na Espanha. E isso não fica bem, Temos que encontrar um meio termo no qual o Estado dá consideração, dá respeito total e as famílias também abstêm-se de impor suas posições, às vezes extremas, em relação a esta matéria, como foi com o setor da família do falecido presidente angolano na Espanha. E não quero cavar o passado ainda mais distante. Nós não precisamos de ir para o tribunal para lidar com uma matéria de chefe de Estado. Ele morreu, o antigo chefe de Estado dele morreu, tem direitos consagrados. Tanto é que todos os países têm dado consideração à figura dos antigos chefes de Estado, facilitando isto e aquilo para o seu retorno ao solo pátrio. Outro aspecto que eu gostaria de abordar aqui são as crises da mãe natureza. A mãe natureza, esta semana, esteve muito zangada, passa a expressão. Nós tivemos a Venezuela, tivemos um sismo no Japão, tivemos no Afeganistão, tivemos também grandes
ondas de calor em alguns países árabes e em muitos países europeus. Então, isto mostra que cuidados com a natureza, nomeadamente cuidados técnicos para evitar efeitos muito desastrosos. Podemos acrescentar, hoje de manhã, um sismo em Portugal. Hoje de manhã um Hoje de sismo em manhã, Portugal, exato, por acaso não sabia. Então, no mínimo, tecnicamente, nós devemos estar preparados com infraestruturas de suporte e de apoio para emergências. Isso é necessário nós termos. De um lado e do outro lado, temos que estar preparados como é que organizamos as nossas cidades, como é que transformamos o território em áreas residenciais e onde é que podemos melhorar em termos técnicos para evitar grandes impactos. Mas também vale a pena fazer menção a um país pequeno que nós não costumamos fazer menção, o Nepal, um pequeno partido político, um novo partido político dirigido por um rockista, músico muito popular, ganhou maioria e tem agora o grande desafio de governar um país que está em crise social e crise econômica. E a última coisa que gostaria de falar, parece-me que estamos numa nova fase, uma fase qualitativamente diferente da crise da guerra comercial com a administração Trump. Esta semana a administração Trump ameaçou impor sanções a 100% de produtos, sanções em 100% de valor para os países que vierem a aplicar sanções contra as empresas da informática e da tecnologia americana. Então, não sabemos o que vai acontecer de facto, mas a União Europeia está a discutir essa matéria, a China também está a discutir essa matéria. Muito bem. Obrigado, Carlton. Seja bem-vindo. Como é que viu a semana? Muito obrigado. Uma saudação especial, em primeiro lugar, a todos os telespectadores que nos acompanham aqui em Moçambique e fora de Moçambique. E um forte abraço também a todos aqui no estúdio. Esta semana eu dediquei especial atenção a acompanhar a corrida eleitoral em Angola. Acho que temos que começar a pôr os pés para acompanhar o que está a acontecer em Angola, dentro do MPLA, sobretudo. Mas não é só no MPLA. Ao nível do Zimbábue também já está confirmada a decisão de rever a Constituição, que abre espaço para o Sr. Mnangagwa concorrer. Mas estou a acompanhar isso. O fato da semana que me chamou a atenção, neste caso, são dois. Né? Primeiro, tem a ver com o sismo, como o Jamal falou, particularmente na Venezuela. As imagens são duras de ver. Infelizmente, muita gente perdeu a vida. Agora os números falam de 1.400 pessoas mortas, mas com probabilidade de aumentar este número de pessoas mortas. Existem alguns casos que fazem sorrir de resgate ou de recuperação de pessoas nos escombros, mas esses sorrisos são sempre efêmeros porque o que vem a seguir pode ser pior. E o que vem a seguir também pode chamar a atenção para a importância do tratamento psicológico que estas pessoas vão precisar. São dramáticas essas imagens que nós estamos a ver. Depois tem o lado político, geopolítico deste sismo. As pessoas sabem que é um problema da mãe natureza, mas mesmo sabendo que esta é a zanga da mãe natureza, não deixam de olhar para o lado político. E vimos pessoas a reclamar em relação à incapacidade do Estado venezuelano em responder àquele problema. Não é? E é de facto uma incapacidade do Estado, mas ninguém quer compreender isso. Um sismo daquela... Dois sismos. Dois sismos, exato. Exatamente. Daquela magnitude, não sei se há um Estado que é capaz de responder eficazmente. E vem daí a minha leitura. As pessoas naquele Estado e para qualquer governante que está no poder tem que estar preparado para ser atacado perante estas situações. Não é? Foram dois sismos, estamos a falar de 7,2 graus na escala de Richter, é muito isso. Creio que a última é 9.
não é? Na escala de E no risco. intervalo de 39 segundos. É muito isso. Primeiro 7.2, depois 7.5 e depois houve outras réplicas ainda que puseram as pessoas em estado de choque. Esse é o lado político doméstico. Depois gostei de ver o lado político internacional. Eu pensei que a geopolítica fosse atrapalhar a reação internacional, mas pareceu-me que não foi esse o caso e nós já vimos noutros casos em que a geopolítica atrapalhou o apoio humanitário. Lembrei-me do caso de Myanmar. Num caso dramático, Myanmar preferiu fechar as portas ao apoio internacional porque assumia que o apoio internacional seria uma porta de entrada para a desestabilização do governo. Neste caso não aconteceu isso e vimos também a reação com que os americanos deram para apoiar isto e foi interessante ver a relação ali, mesmo com todas as querelas geopolíticas. Por último, é a guerra na Rússia. Estou a dizer a guerra na Rússia. Não estou a dizer a guerra na Ucrânia. Porque a Ucrânia esta semana fez ataques profundos na Crimeia. Fez ataques profundos que já estão a mexer com a logística ou com a segurança dos próprios militares ucranianos, russos, na Crimeia e põe em causa a pujança militar que Vladimir Putin esteve a projetar. Associado a esta profundidade da guerra na Crimeia e a profundidade do dano na economia da Rússia, me parece que o Zelensky quer fazer a dor intensificar-se na Rússia para forçar a Rússia a ir à negociação. Não é? Aqui faz-me lembrar a teoria do nosso amigo Zartman, não é? Fazer o conflito ficar maduro para forçar as partes a irem à negociação. O Cláudio dizia que essa teoria não é bem provável de vincar quando se trata de uma potência como a Rússia, com um líder que tem medo de perder a face. É bem verdade. E a coisa até fica mais cômica, entre aspas, porque o senhor Zelensky aprovou uma operação de 40 dias de pressão máxima para Vladimir Putin mudar a ideia e ir à mesa de negociações. Exato, muito obrigado. Vamos continuar a acompanhar estes assuntos todos, o Zimbábue, Angola, né, e o conflito também na Rússia e também juntarmos à solidariedade internacional por causa deste sismo na Venezuela. Vamos olhar então para o nosso primeiro assunto que nós trazemos hoje. Eu vou pedir a realização para nos colocar a África do Sul aqui na tela, as imagens da África do Sul. Ali Jamal, Pretória e Washington desentenderam-se esta semana por causa destas duas imagens que nós temos aqui na tela. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão foi recebido na África do Sul e o vice-presidente da África do Sul efetuou uma visita à China e foi recebido pelo presidente Xi Jinping. O embaixador dos Estados Unidos na África do Sul criticou as escolhas diplomáticas da África do Sul, estas visitas particularmente, e isso irritou o governo sul-africano. Estamos aqui ou não perante uma interferência diplomática? Sabe, às vezes as grandes potências, quando falam de outros países do terceiro mundo, nós temos medo, temos receios ou achamos que não pode haver interferência, porque como tem mais ou menos um comando alargado da política internacional, uma presença alargada, não um comando, uma presença alargada da política internacional, nós ficamos a pensar que às vezes tem a habilidade e a capacidade de dizer que a sua vontade tem que ser, a sua vontade momentânea
tem que ser respeitada por os outros. Quer dizer, os outros devem seguir aquilo que pretende que seja feito. Mas depois, quando os outros não seguem, então origina esse tipo de comportamento. Eu havia de lhe responder assim: é sim uma interferência nos assuntos internos da África do Sul, mas não atinge aquele nível que produz ruptura definitiva. Isto como é que vamos dizer, esta é a linha vermelha que não vamos aceitar. Sabe que a África do Sul tem sido um daqueles países muito ativos na política internacional. A última grande atuação foi sobre a guerra na faixa de Gaza, quando interviu perante o Tribunal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, e o Tribunal Penal Internacional deu resposta favorável a muitas das matérias que a África do Sul estava a levantar. Isso desagrada profundamente os Estados Unidos. Então, a África do Sul tem também a componente de política autônoma. Nós temos os nossos interesses nacionais e disso não vamos abdicar. E a imagem, não sei se é à direita na televisão ou à esquerda, a imagem da China também nos faz lembrar aquilo que falávamos há semanas, que a China, os países estão a ir à China. Isto tem um significado, tem um valor em termos de política internacional. Eu penso que esta imagem reflete isso e a África do Sul não vai abdicar de desenvolver uma parceria tão significativa para si e às vezes até para o continente africano. Depois, em relação à outra imagem é que talvez é um bocadinho mais problemática, mas no meio desta confrontação nós estamos a ver agora. O Irão fez uma intensa ação diplomática em muitos estados do mundo. Aqui estamos a ver que é o vice-ministro, mas noutros países foram embaixadores, noutros países foram altos funcionários que foram fazendo a sua ação diplomática com o objetivo precisamente de ou esclarecer, ou pedir apoio, esclarecer o que está a acontecer, ou pedir apoio, ou pedir solidariedade para aquela situação de guerra. E então eu penso que esta imagem talvez seja muito dolorosa para a política externa americana, porque o isolamento ao Irão, apesar do acordo que não está a ser cumprido, o isolamento ao Irão tem sido um objetivo que os Estados Unidos nunca esconderam. Mas eu acho que a política externa da África do Sul, por aquilo que conhecemos, não nos surpreende com este tipo de eventos, de ações e de atividades, não nos surpreende quanto a ação ou o pronunciamento do embaixador americano sugere. Carlton, a reação que veio do governo sul-africano, o ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul reagiu mal a esta acusação, entre aspas, né, de escolhas um pouco fora do comum, atendendo que estes dois países até fazem parte dos BRICS, né, onde a África do Sul também está inserida. A reação eu achei forte, mas também achei dentro da medida. Exato. Dentro da medida, porque era preciso não ficar silencioso. Senão estaria a pôr em causa a soberania de um Estado como é a África do Sul. E neste momento que a África do Sul está nesta competição geopolítica, nesta luta, nesta contenda com os americanos, se ficar calado seria prejudicial para a imagem política internacional da África do Sul. Vale lembrar que não é a primeira vez, o Cláudio disse, eles já declararam, os americanos, uma persona não grata ao antigo embaixador sul-africano que estava nos Estados Unidos da América, o que significa que é uma pessoa indesejável, é a ofensa mais grave à imagem, ao prestígio de um diplomata e de um Estado também. Significa que aquele embaixador não pode voltar para os Estados Unidos da América, pelo menos nos próximos 5 anos, ou se calhar nunca mais voltar para os Estados Unidos da América. E também não é a primeira vez que este embaixador se envolve. Envolve-se em assuntos um pouco indesejados na África do Sul. Na África do Sul, exato. Mas o governo sul-africano
eu continuo a dizer, e concordo com o Jamar, não vejo muito de ofensivo neste caso para chegar ao ponto de ruptura, não é? Tirar o embaixador, declarar persona não grata. Se bem que para os sul-africanos podia ser uma medida de retaliação. Mesmo naquela altura eles não fizeram. Eles estão a dizer retaliação. A expressão correta naquela altura seria reciprocidade. Reciprocidade, exato. exatamente. Os sul-africanos expulsam o nosso e também nós também expulsamos o vosso. Exato, não foi essa a postura. O que mostra que o Estado sul-africano, apesar de querer mostrar um pouco de pujança de um país que não pode ser maltratado, eles também estão com uma abordagem mais pragmática para não dar motivo ou aso para a América se esticar na corda para contra os sul-africanos. Talvez valeria a pena fazer menção que nestas escaladas, na semana passada houve um acontecimento do interesse nacional americano que foi o corte dos apoios para os programas de HIV-Sida na África do Sul, que tem um tremendo impacto. E nós sabemos que houve contato entre o secretário de Estado americano e o ministro dos Negócios Estrangeiros da África do Sul para ver se podiam suavizar um bocadinho algumas matérias em torno desta decisão. Exato. Ali, Jamal, esta semana também assistimos ao corte de relações diplomáticas entre Burkina Faso e a França. A Burkina Faso anunciou na sexta-feira este corte de relações apenas diplomáticas, outras áreas, cultura, ciência, está tudo em aberto, continua na mesma, mas os argumentos que são apresentados, ambições de neocolonialismo, apoio ao terrorismo. Como é que olha para isto? O que é que significa e qual é o alcance que isto poderá ter nas relações com a França? Ok, primeiro vou começar com a parte do terrorismo. Eu não tenho elementos bastante para fazer um comentário aprofundado em torno disto, mas não me parece que a França esteja a apoiar o terrorismo nesse sentido. A França pode apoiar alguns grupos, mormente aqueles da oposição, aqueles que o governo não gosta de ouvir, mas apoiar grupos terroristas como tal não me parece que seja a expressão mais adequada no contexto que nós conhecemos. E por isso acho exagerado este argumento. Em relação à ruptura das relações diplomáticas, fez menção ao neocolonialismo. O neocolonialismo tem uma teoria, que é a teoria pós-colonial. E esta teoria diz que as relações entre a antiga metrópole e antigos colonizados vai ser uma relação de continuidade da dependência. E então, de continuidade da dependência, e essa dependência também significa exploração, também vai ser continuidade de exploração, continuidade da subjugação e por aí fora. Em muitos casos, as relações têm sido de dependência, mais de dependência. E no caso da França, isto é bastante claro, bastante flagrante, não só para este país, mas também para o conjunto de muitos outros países, antigas colônias na África Ocidental, sobretudo. Agora, o que eu acho é que, cortando relações político-diplomáticas, isto vai ter um efeito sobre as outras relações. Porque há relações, por exemplo, no setor tecnológico ou no setor da educação, que dependem de algum compromisso político para que elas se materializem. Então, nesse sentido, eu acho que Burkina Faso aplicou uma medida máxima, me parece que também é exagerada. Tinham medidas mais suaves, aquelas medidas que nós chamamos de reduzir ao mínimo a atividade das relações diplomáticas. Chama o embaixador para consultas, reduz o pessoal técnico na embaixada. Podia ser medidas mais suaves. E eu não sei se Burkina Faso não se vai ressentir isto no futuro, porque tem uma dependência tremenda em relação à França e a entrada para uma confrontação nesses termos pode ser problemática para as necessidades do próprio Burkina Faso, a nível econômico. Burkina Faso tem muita ligação a nível das comunidades, e falamos de CFA, talvez conhecemos aquela história do passado, não vamos meter muito isto.
mas pode ter algumas implicações para o próprio Burkina Faso. A França tem muita capacidade e ouvi alguém uma vez, não vou dizer quem foi, não se pode confrontar a grandes países, grandes aliados ou grandes dominadores da economia com medidas máximas. Tem que ser medidas mais brandas, mais suaves. Exato. Eu vou pedir a realização para nos colocar o mapa dos estados do Sahel aqui. Exato. Carlton, Mali, Níger sofreram ataques e abordamos aqui. O Burkina Faso aparece agora com esta medida, logo a seguir a estes ataques que os seus irmãos, neste caso o Mali e o Níger, sofreram. Não há aqui também uma espécie de, quer dizer, buscar a dor dos seus irmãos? Pode ser. Tal como o Jamal, eu não tenho muitos dados das pesquisas que eu fiz. O que encontrei são essas expressões vagas. Não há evidências claras de que os franceses estejam a apoiar o terrorismo. É diferente, por exemplo, quando nós vimos na Síria que os americanos estavam a apoiar aqueles grupos que depois viraram terroristas, não é? Mas quando apoiaram, não sei se estavam a apoiar grupos terroristas, estavam a apoiar grupos opositores. Aliás, até porque esse termo terrorista, nós sabemos que terrorista para uns, herói para outro, não é? Essa é uma coisa. Agora, no caso do Mali, do Níger, do Burkina Faso, eu não sei se a França teria mesmo interesse de ir lá àqueles grupos e financiar aqueles grupos. Até porque financiar esses grupos seria robustecer esses grupos para atacar depois os interesses franceses na zona. Mas olhando para a questão de tomar a dor, podia ser isso, mas essa dor já está lá presente, não é? Já está lá presente. Níger, Mali e Burkina Faso. Os seus líderes ascenderam ao poder com base numa retórica agressiva contra a França. Não sei agora o que mudou de concreto para isso. Porque o neocolonialismo, tal como ele diz, essa agenda nunca foi eliminada, sempre esteve lá. Por que não cortou as relações antes? No documento oficial diz que está a incrementar ações subversivas contra o Estado, os interesses nacionais de Burkina Faso. Esse é um pronunciamento muito aberto e que não temos matéria de facto. Eles, como Estado, até podem ter, mas eu não tenho. Em alguns casos, fala-se também que essas medidas podem ser uma tentativa de busca de legitimidade. O que é que acha? Temos que considerar isto como uma possibilidade. Sabe que algumas vezes o confronto direto com, entre aspas, com inimigos ou com grandes adversários é uma fonte de afirmação do grupo ou do governo, nesse caso, da afirmação do governo. Tanto é que nós costumamos dizer que, às vezes, é um termo que usávamos muito em Moçambique, cerrar fileiras contra o inimigo. E isto pode fazer parte deste... Porque quando cerramos fileiras, afastamos o inimigo, o adversário, o grande adversário, ao mesmo tempo fazemos apelo a uma unidade interna. E essa unidade interna, então, é ela que vai alavancar esta legitimidade que nós lutamos. Eu concordo que pode ser isso. Eu te chamo de fuga para frente. Você prefere atacar o inimigo lá fora para esconder as suas deficiências cá dentro. Pode ser esse o caso. E se for por aí, se falávamos de tomar as dores do outro, este pode estar a antecipar, para dizer que, olha, companheiros, vamos lá atacar lá fora, que é para dar a ideia de que, olha, aqui dentro nós estamos fortes, não é? E o nosso inimigo que está a financiar o terrorismo está lá, não é? Então vamos atacar ele. Mas isso são hipóteses, porque não temos os dados concretos, pelo menos neste caso. E faço uma análise comparativa quando nós vimos a intervenção americana, por exemplo, na Síria. Nós sabemos, hoje, não é, vamos dizer, uma heresia, não é um absurdo você dizer que os americanos são parte principal do financiamento daqueles grupos que hoje estão a desafiar
os Estados lá, Os Estados porque lá, eles exato. nunca esconderam. Tá vendo? Agora, no caso específico deste do Mali, eu não tenho dados para dizer a mesma coisa que eu estou a dizer em relação aos americanos para a França. Ali, Jamal, nas suas pesquisas terá encontrado algo sobre como é que a sociedade burkinabe olha para o poder, a legitimação do poder por parte da sociedade. Existe uma legitimação popular hoje, eles olham para as políticas que estão a ser implementadas pela junta como sendo as mais favoráveis. Há aqui assim uma aprovação ou não, do atual poder político. Hoje, não posso ser muito preciso, hoje estamos a falar aqui, mas se fizesse essa pergunta, se tivesse ocorrido há 2 anos, eu havia de dizer que há uma ligação profunda entre o poder político e as populações. As populações estão satisfeitas com algumas medidas que foram sendo tomadas, com algumas ações que foram sendo desencadeadas, porque isto produziu alguma pequena alteração no modo da economia e no benefício que isto oferecia às populações. Havia lá esses indicadores todos, que são indicadores muito claros de benefício para a população. Agora, na atualidade, há uma matéria que é fundamental que nós precisamos ver em relação a isso que o governo está a fazer. Porque o governo, quando toma essas medidas, toma também para reforçar a sua legitimidade interna. Mas eles podem também estar a esconder alguns fracassos de promessas que foram feitas, promessas muito avultadas, que eles fizeram às populações e não estão-se a materializar. Porque há um limite de benefícios que as políticas econômicas produzem. Por exemplo, no grande setor mineiro, o Burkina Faso vai ter problemas. Pode não ter agora, mas vai ter problemas. É óbvio que eles financeiramente determinam o preço, etc, etc. Mas a cadeia, depois da extração, a cadeia vai reagir e não vai estar de acordo. E eles não vão ter capacidade de influenciar a cadeia até o mercado final, até o consumidor final. Então, eles vão se ressentir um bocado disto. Mas, por hora, eles têm essa legitimidade, este apoio popular e há indicadores claros que a população está satisfeita com isto. Mas há uma coisa que é preciso distinguir também. Nisto tudo, onde está o populismo que foi materializado e onde está o populismo que não vai ser materializado. Elton? Eu gostei da última parte do Jamal, porque o que está a dominar agora é propaganda. Estes companheiros estão muito fortes na propaganda e a força da propaganda ajuda a mobilizar a juventude. Mas, do ponto de vista de realidade no terreno, em Burkina Faso, não há evidências que mostrem que o povo está totalmente a seguir o que quer o senhor Traoré. Até porque há um fechamento do espaço político no Burkina Faso. Então, entre a propaganda e a realidade, há muita coisa aqui no meio que não está a fluir do ponto de vista de informação, mas que eles estão a conseguir, com a propaganda, projetar uma imagem a tal ponto que toda a gente está a dizer agora, tomara que nós tenhamos um Traoré no nosso país, tomara que a gente tenha um Traoré no nosso país. Mas os problemas domésticos, estávamos a falar da solidariedade dos irmãos, pelo menos no Níger, temos dados claros que mostram que há agora, dentro do Níger, uma população que está a começar a dizer que já foi a França. Tá vendo? E agora? E agora, sim. Lembro quando falávamos da África do Sul, por exemplo, o Malema dizia, estão a perseguir os imigrantes. Quando saírem todos os imigrantes, depois vamos começar a perseguir aqui, Zulu, o Xhosa. Quando acabarmos de nos perseguir entre Zulu, Xhosa, vamos começar a perseguir branco, negro. Então, aqui também já saiu a França. Companheiros, mostrem-nos lá Os resultados. resultados, exato. Ok. Então, prontos, vamos continuar a olhar para este assunto também nas nossas próximas edições. Vamos então ao nosso tema da semana.
dizíamos que a Colômbia efetuou uma viragem à direita nas últimas eleições que tiveram lugar no último fim de semana e na segunda-feira, no Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer pediu demissão. Vamos acompanhar então estes dois assuntos no nosso apontamento de reportagem. O candidato apoiado pelos Estados Unidos, Abelardo de la Espriella, venceu à tangente a segunda volta das eleições presidenciais na Colômbia, organizadas no domingo, dia 21 de junho, confirmando uma viragem muito à direita num país afetado pela violência de grupos armados. Advogado, empresário e sem experiência política, Abelardo de la Espriella superou um pouco o senador da esquerda Iván Cepeda, aliado do presidente cessante Gustavo Petro. Os resultados preliminares oficiais conferem vitória a de la Espriella com menos de 1 ponto de diferença sobre o seu adversário, 49,7% de votos contra 48,7% de Iván Cepeda. De la Espriella já tinha criado um sismo político ao vencer a primeira volta das eleições a 31 de maio, com mais de 43% dos votos à frente do senador da esquerda Iván Cepeda, delfim do presidente cessante Gustavo Petro e favorito nas sondagens. Se antes disso de la Espriella nunca tinha se apresentado a uma eleição, este advogado penal de 47 anos não é, no entanto, um desconhecido na Colômbia. Especialista de causas mediáticas, ilustrou-se na defesa de estrelas de futebol, de chefes paramilitares e de personalidades controversas ligadas a casos de corrupção, branqueamento de capitais ou narcotráfico. Embora tenha repetido durante a campanha que não fazia parte dessa casta política, o certo é que de la Espriella é bem conectado nas elites. Admirador dos presidentes salvadoreño Nayib Bukele, argentino Javier Milei e norte-americano Donald Trump, o milionário que se tinha instalado na Itália em negócios de vinho e rum promete construir mega-prisões onde os detidos serão alimentados com água e pão. Promete bombardear os campos de narcotraficantes com o apoio dos Estados Unidos e de Israel e reduzir em 40% o aparelho do Estado. O slogan Firme pela Pátria resume o seu projeto político. Num país assolado pela pior onda de violência desde os acordos de paz assinados com as Farc em 2016 e onde o assassinato em 2025 do senador Miguel Uribe, candidato à presidência, reaviveu o espectro das horas mais sombrias do país. O tigre, como é apelidado de la Espriella, fez da segurança o seu tema eleitoral. Se Iván Cepeda está na continuidade da estratégia da paz total com os grupos armados, Abelardo de la Espriella promete a ruptura e uma mão de ferro. Promete pôr fim às negociações, fortalecer o exército, construir megaprisões e estabelecer uma aliança militar com os Estados Unidos e Israel. Com estas promessas, Abelardo de la Espriella conseguiu conquistar o voto da direita tradicional que não soube renovar-se quando novas ideias da direita tiveram resultados nas urnas na América Latina, desde Jair Bolsonaro no Brasil a José Antônio Cast no Chile, passando por Javier Milei na Argentina ou Nayib Bukele no El Salvador. Ultraconservador e ultraliberal promete, como Javier Milei, reduzir as despesas no aparelho do Estado e aproximou-se do presidente equatoriano Daniel Noboa, adepto do método forte perante ao narcotráfico. Na campanha entre as duas voltas, recebeu o apoio de Donald Trump, que descreveu como sendo um dirigente inteligente, forte e duro, capaz de acabar com a imigração ilegal, combater o crime, a droga e restaurar a ordem. Se a vitória de la Espriella confirma uma recomposição à direita da América Latina, com poucas exceções no Brasil, México, Uruguai e Guatemala, Donald Trump está a conseguir, aos poucos, fortalecer a sua aliança na coligação Escudo das Américas, lançada em março, com o objetivo de lutar contra o narcotráfico internacional. E a Colômbia, primeiro produtor mundial de cocaína, deverá, com Abelardo de la Espriella à sua frente, juntar-se à coligação. Nesta semana, a satisfação de Donald Trump não se limitou à América Latina.
Na Europa, Trump viu um dirigente que lhe recusou o apoio na guerra contra o Irão admitir-se. Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, anunciou na passada segunda-feira sua demissão com pouco menos de 2 anos nos destinos do Reino Unido. Aliás, antes mesmo que os britânicos soubessem do próprio demissionário, Donald Trump antecipou domingo à noite o anúncio da demissão de Keir Starmer na rede social Truth Social. O impopular chefe do governo britânico no cargo desde julho de 2024 resistia há meses aos apelos para demissionar, acusado de ter nomeado Peter Mandelson, figura próxima do pedocriminal Jeffrey Epstein, ao cargo de embaixador em Washington e, sobretudo, de ser responsável pela derrocada política do Partido Trabalhista nas eleições locais de 7 de maio. A pressão para sua admissão acentuou ainda mais desde a vitória do rival Andy Burnham, o presidente do município de Manchester, numa eleição legislativa parcial na semana passada. Mais de 100 deputados trabalhistas, ou seja, quase um quarto dos deputados do seu partido, reclamaram então a sua partida. Durante a sua locução de fronte da porta número 10 da Downing Street, Keir Starmer recordou os seus sucessos: recuperar a reputação de um partido manchado pelo antissemitismo em 2020 e dirigir os trabalhistas a uma maioria histórica no Parlamento há 2 anos. Mas esses ganhos, hoje, não são mais suficientes. Keir Starmer vai permanecer no posto até a eleição do seu sucessor em julho próximo. Com uma maioria confortável no Parlamento, não haverá eleições antecipadas, mas um escrutínio interno do Partido Trabalhista que deverá confirmar Andy Burnham. Com esta demissão, o Reino Unido prepara-se a conhecer o seu 7º primeiro-ministro em 10 anos, uma instabilidade sem precedentes na história moderna do país. Ali Jamal, o nacionalismo, a segurança e a política econômica de redução do Estado, quer dizer, do aparelho do Estado, estão a fazer receita na América Latina. Está assim, mas tecnicamente, do ponto de vista técnico, de uma leitura e uma análise da administração pública, algumas das coisas que ele está a prometer são populares, mas eu tenho a garantia que em 5 anos ele não consegue reduzir em 40% o staff da administração pública. Estou convencido que qualquer Estado que nós conhecemos da América Latina não resistiria a uma queda de técnicos, uma queda de especialistas da máquina governamental em 40%. Não é possível. Por muito que o país tenha necessidades de eliminar os preguiçosos, os improdutivos, etc, etc. Mas 40%, mexer em 40% de uma máquina estatal, não, o Estado não vai funcionar. Javier Milei tentou fazer isso na Argentina, mas a economia, nem por isso, não surtiu efeitos. O crescimento econômico não apareceu como resultado. Está bem, mas a Argentina é um país diferente da Colômbia. Tentou fazer e não deu resultado. Sim. Eu estava assim, sem perceber. Tentou fazer, não deu resultado. Isto mostra então a complexidade da máquina estatal. No caso da Colômbia é ainda muito mais complexo do que da Argentina, porque a Colômbia tem aquilo que era Estado como Estado e tem todas as antigas oposições militares, políticas e militares. Alguns desses que têm emprego, conseguiram emprego, estavam fora, conseguiram emprego no âmbito desta promoção de reconciliação. E ele vai distorcer muita coisa. Então, eu não acredito que ele vai conseguir fazer esta transformação muito rapidamente. O que ele pode conseguir fazer, em aliança com os países que mencionou, Israel, Estados Unidos, em aliança com outros países, é fazer um combate mais cerrado ao narcotráfico. Mas ainda assim, eu penso que no caso da Colômbia tem um limite. A reconciliação foi feita há 10, 11 anos atrás. Reconciliação não, fim da guerra. Em 2016 com as Farc. Exatamente. Com as Farc. 11 anos atrás, com as Farc. Mas as Farc o que é que são? As Farc, além de ser um grupo de narcotraficantes, também é um grupo que dava suporte
a pequenas comunidades, a pequenas entidades que existiam ali. E isso dava-lhes legitimidade. E então, todos se beneficiavam um bocado da proteção de um lado das Farc, do outro lado das atividades que exerceram. A forma do combate, não posso negar que é necessário ser robusta essa forma do combate, mas não sabemos como é que a comunidade vai responder a isso, porque há uma parte de narcotraficantes que são aqueles que fazem atividade e ganham dinheiro cá fora, quando transferem para o mercado. Esses são os principais incentivadores. Mas há uma componente fundamental na Colômbia, bem conhecida, que é a sobrevivência daquelas comunidades. Na componente social. A componente social, exatamente. E eu penso que ele não está a ver isto. E nós penso que precisamos de investigar um bocado mais essa parte. Alto, a esquerda colombiana não terá sido um pouco ingênua a apostar apenas no diálogo, né, para poder acabar com o conflito? A experiência já é um país que está há cerca de 60 anos com estas crises. Né? É que a experiência militar também não resultou. Veja só, as Farc era o grupo mais velho a lutar na América Latina. Há mais de 60 anos estava em guerra na América Latina, na Colômbia. Depois das armas. Depois das armas, exato. Mas tem outros grupos que ainda não depuseram as armas na Colômbia. E são grupos que têm, inclusive, um controle territorial. Então, isto era difícil. Então, o presidente que vai cessar agora, Gustavo Petro, sim, ele preferiu apostar na via negociar. Acredito eu que estava a fazer uma tentativa de ganhar corações e mentes por via da paz, de que mecanismos não violentos. Porque os mecanismos violentos levaram esses 60 anos. Mas, em contrapartida, a onda da violência retornou nos últimos anos. Exato. E é provavelmente isto que permitiu a vitória de Las Priela. Exato. Ele foi, este jovem que ganha as eleições agora, ele foi estratega, de facto, em aproveitar este recrudescimento da violência na Colômbia. Mas ele foi mais estratega ainda porque eu acho que o grande vencedor destas eleições todas é o presidente de El Salvador. O jovem Nayib. Esse sim é que está a servir de modelo para estes novos que estão nas eleições. Agora, aliás, este presidente, este que foi eleito agora, que ainda não é presidente eleito, vamos assim dizer, ele tem uma grande inspiração, mesmo a forma como ele corta a barba. É igualzinha ao presidente de El Salvador. El Salvador, exato. Então, o que mostra claramente que, olha, o grande vencedor também destas eleições é o presidente de El Salvador, mas este foi inteligente em pegar isto. Acho que a inteligência dele também vai além, porque ele, na função de advogado, trabalhou com casos quentes envolvendo pessoas ligadas ou com suspeitas de ligação ao crime, inclusive do narcotráfico. Então, acho que ele foi inteligente nessa forma de fazer a sua campanha e fez-se eleger. No aspecto segurança e inspirando-se precisamente no El Salvador, há este aspecto, a construção das mega prisões, né, onde os prisioneiros, os detidos, serão alimentados com água e pão. Né? Em algum momento, há um certo segmento da população colombiana que viu nisto uma medida muito forte e necessária. Bem, essa medida é forte, é demasiado forte. Fazer megaprisões é uma questão à parte. Pode ser que funcione em termos de gestão, em termos de reforço de segurança, impedir que haja ataque para libertar e dar segurança ao próprio estabelecimento. Agora, em termos das condições que ele oferece, são condições que ele promete, que ele diz que vai oferecer, são condições para desmotivar os grupos criminosos,
por sofrimento à frente. E isto pode ser que resulte de alguma forma em benefícios para o país. Mas há um grande debate em muitos países, mesmo para nós aqui em Moçambique, já começou este debate sobre penas alternativas à prisão, mais ou menos. Não sei se, no caso da Colômbia, se isto vai funcionar bem, se não era preferível, dado o conhecimento que se tem sobre a estrutura do crime e a estrutura dos problemas sociais que o Estado tem, não sei se esta é a melhor forma de fazer esta abordagem, este tratamento. Mas a única coisa que eu posso dizer é que é a injeção que a direita gosta de dar. Vamos ver qual é o resultado no fim. Carlton, a América Latina está a mudar, está a bascular à direita. Podemos ver um mapa da América Latina em 2023 e atualmente, que é para podermos ver as grandes mudanças. Né? Exato. Mas um aspecto que é fundamental aqui, Sim. eu estive a ver os números do investimento e do processo que El Salvador fez. Eles investiram cerca de 100 milhões de dólares para a construção da prisão. Investiram outros 150 milhões de dólares para equipar a prisão. E investiram forte na eliminação de medidas, de benefícios que davam aos prisioneiros. Mas eles foram mais estratégias ainda, que conseguiram primeiro capturar todas as elites dos grupos que controlavam. Porque o Estado de El Salvador nem sequer conseguia controlar o território, porque esses grupos estavam bem implantados lá. Então, os grupos começaram a ameaçar fazer retaliação com a população isolada. O Estado disse: se vocês matarem a população, nós matamos os líderes. Então, foram medidas duras e reduziram, de facto, essa coisa de comer, a dieta não tem carne, não tem coisa. Foram medidas extremas que estão a dar resultados, a tal ponto que reduziu drasticamente o nível de homicídios que haviam em El Salvador. Era o país mais criminoso do ponto de vista de homicídio no mundo. Não é? E, coincidentemente, isso aconteceu naquela altura que Moçambique e El Salvador estavam entrando no processo de paz. Sim. As Nações Unidas queriam casos de sucesso para fazer valer, porque o que existia era tudo desastre. Não é? El Salvador descarrilou depois. E hoje este jovem vem meter. Nayib Bukele. Exato. Então, este presidente agora está falando de 10 prisões daquele jeito. É multibilionário para fazer aquele projeto. Onde é que vai encontrar esse dinheiro? Exato. Uma das coisas é provavelmente no tráfico, no narcotráfico. Agora, não sei se isso vai dar certo. Em relação à América Latina, em relação à Colômbia, estamos a ver uma divisão forte. Os resultados, a tela mostrou ali, dentro da Colômbia, é uma eleição muito apertada. A mesma coisa... Menos de 1%. Exato. A mesma coisa aconteceu nas eleições americanas, nas eleições brasileiras, aqui na Colômbia. Parece que estamos entrando num momento de muita divisão, não é? Nas sociedades. Muita polarização. Exato, polarização. A mesma coisa vamos alargar para este mapa que estava a apresentar agora. Assim. A América Latina, eu prefiro ver os dois, anterior e este aqui. Veja só, aqui são 5 países vermelhos, são 6 países azul. Azul representa a direita, o vermelho representa a esquerda. Não é? No mapa anterior, a América Latina antes estava totalmente vermelho. Exato. O azul era uma exceção. O que irritava os americanos, porque nós sempre falamos aqui neste programa, na América Latina a questão da direita-esquerda é muito forte. É muito forte mesmo. Então, agora estamos a ver provavelmente uma inversão. E essa inversão vai ficar bem patente se em outubro Brasil, Lula perder eleições. Exato. O maior interessado nestas coisas agora aqui é o senhor Lula da Silva. Acredito que ele não deve estar a dormir um sono profundo, porque esta mudança que está a acontecer aqui é perigosa.
Felizmente agora estamos a ver isto aqui assim acontecer. Há uns anos, espero bem que seja teoria de conspiração, falava-se que, olha, os presidentes que não são da direita, que são da esquerda, quase todos eles estavam a morrer ou estavam a ficar doentes de cancro. Envenenados. Então, agora, pelo menos, são eleições. Ali, Jamal, como é que vê a mudança na América Latina? Eu penso que definitivamente há mudança. Penso que em alguns momentos, nós, no mundo, estamos a ter uma esquerda e uma direita. E aqui, na América, o efeito Trump, chegada ao poder de Trump, pode ter impulsionado, na Argentina pelo menos sabemos, pode ter impulsionado uma geração de líderes que, seguidismo, vamos seguir porque tiramos o benefício, isso é bom. E uma parte do eleitorado concordando com isso aqui. E o apoio dele também, porque ele também deixou claro que vai apoiar essas mudanças. Exatamente. Uma mensagem, por exemplo, no sentido de apoio. Então, também abre visão aos votantes de que, olha, aquilo que o país precisa, que são investimentos, está aí a ser prometido. Então, é um grande país, já está conosco. Então, eu vejo isto naquela abordagem tradicional da América Latina, oscila entre a esquerda e a direita. Vamos ver o que vai acontecer, dizia o Cadeado, o que vai acontecer nas eleições no Brasil e como é que isso vai ser lido novamente no quadro da América Latina. Fica um grande aspecto para nós vermos. Muito rapidamente, o Reino Unido vai ter o seu 7º primeiro-ministro no intervalo de 10 anos. Estamos a falar mais ou menos do mesmo período do Brexit. O Brexit fez mal ou não ao Reino Unido, olhando para esta instabilidade na governação? Confesso que não tinha visto a coisa nesse ângulo, mas puxando assim rapidamente, os britânicos estão agora a pegar na política de imigração como um assunto sério. Né? Eles estão ainda a trazer à luz o medo da imigração, que foi o ponto forte que lhes levou a fazer o Brexit. Mais uma vez, a segurança. A segurança, exato. Mas desde lá para cá, os britânicos não se conseguiram se encontrar nem com eles e estavam a tentar se encontrar com a Europa, não é? Porque perceberam o problema que se criou com isto. Mas no meio de tudo isto, para uma grande potência como a Grã-Bretanha, 7 anos nessa instabilidade é uma coisa que nós sabemos que não é boa, mas porque eles têm a máquina governativa bem estabelecida, bem instalada, é uma coisa que vai passar daqui a um tempo. Eu lembro de uns anos, acho que foi a Suíça, que ficou não sei quantos meses ou quantos anos sem governo estabelecido, mas o Estado estava a funcionar. A Bélgica, acho que é a Bélgica. Foi a Bélgica, sabe? O Estado estava a funcionar. Então, neste caso, o Donald Trump está-se a rir, como diz a peça, não é? Por isso é que mandou a mensagem antes do próprio se anunciar, e a Europa pode sentir este abalo se o próximo primeiro-ministro que for ao poder não continuar o apoio que tem estado a dar na luta contra a Rússia. Ali, Jamal, em tão pouco tempo, 30 segundos mesmo, consegue antever o regresso do Reino Unido à União Europeia? Eu não posso antever que vai acontecer nessa dimensão, mas posso lhe dar indicação de que politicamente este assunto vai voltar para as eleições na Inglaterra, dentro do Reino Unido. É um assunto muito sério que está a mexer com a política interna e política nacional dentro do Reino Unido. Então, estou a ver possibilidades de os futuros governos virem a repensar isso. Mas, claro, a União Europeia, a Comissão Europeia já disse, não há reingresso, há adesão. Exato. Sim. Então, isto vão ter que obedecer. E o processo de adesão é aquela complicação toda que tem em fase. Então, a União Europeia também quererá marcar passo. Eu não estou a ver agora assim, o reingresso. A adesão já está explícito. Andy Burnham, esta figura, Andy Burnham, que vai ser confirmado primeiro-ministro no próximo mês.
pelo menos tem um carisma que está a começar a ser construído e parece que tem aceitação ao nível do partido e da sociedade. Mas pela complexidade do processo, eu acho que ele não vai fazer muita diferença neste momento. Ali, Jamal? Não tenho muitos elementos, mas não posso pronunciar profundamente em relação a isso. A única coisa que eu podia dizer é aquilo que o Cadeado mencionou. O que é bom na Inglaterra pode mudar, ele pode até não ser eficiente, mas temos uma máquina estatal, um aparelho de Estado que aguenta esses impactos todos. Ok, muito obrigado. Então, chegamos ao final de mais uma edição do programa Análise Global. Fique bem, nós voltamos daqui a uma semana e obrigado pela sua fidelidade. O candidato apoiado pelos Estados